Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite, venha te erguer neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Desde já você que for entrando neste vídeo agora, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Nós estaremos orando no final deste vídeo, não saia. Pode deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós estaremos levantando o clamor pela sua vida, casa, família. Deus tem um milagre para contemplar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Prefiro não revelar meu nome, e muito menos o dele. O que posso dizer é que, para a maioria das pessoas, ele era um símbolo. Um homem admirado, aclamado, respeitado. O Brasil inteiro o via como exemplo de sucesso. Apresentador querido, pai de família, religioso e dedicado. Mas por trás das câmeras, o que se escondia era outra história. Uma história que quase ninguém teria coragem de contar. Tudo começou quando ele ainda dava os primeiros passos dentro da televisão. Era o tipo de pessoa que não aceitava o não como resposta. Desde cedo mostrava uma ambição que ultrapassava o normal. Trabalhava feito um condenado, se oferecia para tudo, fazia o dobro do que pediam e ainda achava pouco. Com 14 anos, já estava dentro de um estúdio, ajudando a carregar cabos, segurando o microfone, montando palco. Queria estar perto das câmeras, sentir o cheiro do palco, o calor da plateia. Não era só vontade de crescer, era uma necessidade. Quem convivia com ele via o quanto sonhava alto. Falava em ser grande, em mudar a história da TV brasileira, em ser lembrado como um ícone. Parecia até que tinha pressa de viver, como se o tempo estivesse sempre contra ele. Mas junto dessa sede vinha algo diferente. Um brilho estranho no olhar, um tipo de certeza que deixava quem estava por perto inquieto. Não era apenas confiança, era uma sensação de que ele já sabia o que iria acontecer. Com o tempo, a sorte começou a sorrir para ele. Entrou em uma grande emissora em São Paulo. E ali, dentro daqueles corredores cheios de luz e vaidade, ele começou a moldar a própria imagem. Observava tudo, imitava o jeito dos apresentadores, estudava como eles falavam, gesticulavam, se vestiam. Vivia grudado nos pés do patrão, um homem poderoso, dono de uma influência que ia muito além da TV. Fazia de tudo para ser notado, e cada elogio que recebia parecia combustível para sua ambição. Mesmo assim, o reconhecimento demorava a chegar. Outros ganhavam espaço, enquanto ele continuava à sombra dos que tinham mais carisma ou sorte. E foi nesse ponto que ele decidiu procurar ajuda. Dizem que um colega de bastidor comentou sobre um centro de quimbanda famoso por abrir caminhos. Ele não pensou duas vezes. Foi até lá numa noite chuvosa, carregando mais desespero do que fé. Segundo quem estava no terreiro naquele dia, ele não hesitou em nada. Pagou caro, pediu que fizessem um trabalho para que o chefe dele o enxergasse de verdade, para que finalmente tivesse uma chance de subir. Os sacerdotes disseram que, se os caminhos se abrissem e ele alcançasse uma posição de poder, poderia então firmar algo maior, um pacto, com um espírito das trevas, e isso o deixou inquieto. Aquela ideia passou a consumir seus pensamentos. Pouco tempo depois, as portas começaram a se abrir como mágica. O patrão o chamou para conversar, elogiou seu esforço e fez uma proposta inesperada. Pediu que ele desistisse da faculdade de odontologia e aceitasse estudar jornalismo com todas as despesas pagas pela emissora. Ele aceitou na hora. A partir dali, parecia que o mundo se curvava diante dele. Ganhou um pequeno programa de auditório, com pouca audiência no início, mas era um começo. E para ele, todo começo era uma promessa. Mesmo assim, não estava satisfeito. Achava que merecia mais. Foi novamente até o centro de quimbanda, dessa vez decidido a ir além. Pagou o que pediram e fez o tão falado pacto. O pedido foi claro: fama, dinheiro e poder. Nada mais.
Ele não se importou com o preço, só queria ser grande. Meses depois, tudo começou a acontecer. Ele ganhou um outro programa com ainda mais destaque que o anterior. O programa explodiu em audiência. O público o adorava e o patrão passou a tratá-lo como um filho. Foi convidado para ingressar na maçonaria e aceitou com orgulho, acreditando que aquele era o último degrau antes da imortalidade na televisão. A fama crescia rápido demais e ele parecia cada vez mais distante da pessoa que um dia foi. Passou a se vestir diferente, andar com gente importante e a olhar os antigos colegas com desprezo. Quem o via na TV, via apenas um homem carismático, engraçado, cheio de energia. Mas quem o via nos bastidores percebia o contrário, um olhar frio, uma calma ensaiada e um silêncio que às vezes pesava mais do que as palavras. Ele dizia que o sucesso cobrava um preço, mas ninguém entendia o que queria dizer com isso. Certa vez, em um evento da emissora, apareceu acompanhado de uma mulher misteriosa. Tinha a pele clara, olhos fundos e uma serenidade que assustava. Usava colares pesados e falava baixo, com um sotaque que ninguém sabia de onde era. Ele a apresentou como uma amiga espiritual. Ficaram pouco tempo ali, mas bastou para deixar o clima estranho. Nos dias seguintes, começaram os boatos. Alguns diziam que ela era uma sacerdotisa. Outros juravam que era ela quem fazia os rituais para manter o sucesso dele. A verdade é que, depois daquele dia, tudo nele mudou de vez. Começou a ser visto como uma lenda dentro da emissora. E enquanto o país inteiro aplaudia seu carisma, havia algo muito mais sombrio crescendo por trás das câmeras. Algo que ele jamais conseguiria esconder para sempre. Depois que o programa dele começou a dar certo, parecia que o mundo inteiro se abriu de uma vez. O nome dele estava em tudo quanto era lugar. Capas de revistas, comerciais, entrevistas, prêmios, eventos. A emissora tratava ele como se fosse um tesouro nacional. Os patrocinadores disputavam para ter a imagem dele e o público o colocava num pedestal. Mas quem vivia ali dentro no dia a dia sabia que havia algo estranho naquele sucesso. Nada daquilo parecia natural. Ele mudou completamente. Antes era brincalhão, falava com todo mundo, abraçava os funcionários. Agora passava reto, calado, com o rosto sério. Andava cercado de gente, mas parecia sempre sozinho. Usava sempre ternos muito bem alinhados, mas tinha um detalhe, um colar dourado que ele nunca tirava. Ficava por baixo do terno para ninguém ver. Diziam que era algo importante para ele, mas evitava tocar no assunto. Com o tempo, ficou claro que ele fazia de tudo para esconder o colar dos olhos dos espectadores, mantendo-o sempre escondido sob o paletó. Os câmeras comentavam entre si que, às vezes, durante os ensaios, a corrente escapava um pouco pela gola, brilhando rápido antes que ele ajeitasse. Parecia nervoso quando isso acontecia. Um deles chegou a dizer: "É como se aquele colar valesse mais que o próprio programa." E olhando para a forma como ele reagia, ninguém duvidava. Com o tempo, os bastidores foram ficando tensos. Ele se tornara outra pessoa. Não sorria mais fora das câmeras, não aceitava críticas e tinha um olhar diferente, pesado. Os técnicos começaram a evitar o camarim dele. Diziam que sentiam um peso no ar, uma coisa que não sabiam explicar. Um segurança contou que certa vez ouviu vozes lá dentro, várias, como se tivesse uma conversa em outro idioma. Quando tentou abrir a porta, ela estava trancada. Minutos depois, ele saiu como se nada tivesse acontecido, ajeitando o terno e sorrindo daquele jeito ensaiado. Mas os olhos pareciam vazios. Aos poucos, o pessoal foi se afastando. Alguns pediram para trocar de programa, outros simplesmente saíram da emissora. Diziam que ele não era mais o mesmo, e talvez tivessem razão, porque o sucesso dele crescia na mesma proporção em que as pessoas ao redor se sentiam mal, cansadas, drenadas. Era como se algo sugasse o ar quando ele passava.
Um dia, durante uma gravação especial, as luzes do estúdio apagaram de repente. Tudo ficou escuro por uns segundos. Quando voltaram, ele estava parado no meio do palco, imóvel, olhando fixo para a plateia. O rosto dele estava pálido e o microfone ainda captava a respiração pesada. Ninguém falou nada, mas os câmeras disseram depois que por um instante o colar apareceu saindo para fora da camisa. Era dourado, com algo pendurado, algo que bruxuleava com o reflexo das luzes. Ele rapidamente colocou a mão no peito e escondeu de novo. Continuou o programa como se nada tivesse acontecido. Aquela noite virou assunto nos corredores da emissora. Alguns juravam que viram o colar brilhar vermelho antes das luzes voltarem. Outros acharam que era exagero, coisa da cabeça. Mas ninguém negava que, depois daquele dia, ele ficou ainda mais estranho. Os anos seguintes foram uma escalada sem fim. Ganhou novos programas, virou empresário, comprou imóveis, viajou pelo mundo. Falava com grandes empresários e líderes religiosos. Era o tipo de homem que todos queriam por perto, mas que, quando chegava, deixava um silêncio pesado no ar. E quanto mais o público o amava, mais distante e frio ele parecia se tornar. Certa tarde, um dos diretores o chamou para negociar um novo contrato milionário. Ele ouviu tudo calado, mexendo o colar por baixo da camisa, e no fim respondeu: "Eu não preciso de contrato para continuar aqui." O diretor riu, achando que era brincadeira. "Ah, como assim, rapaz? Todo mundo precisa de contrato." Ele olhou firme, com aquele olhar de quem sabe mais do que devia, e disse baixo: "Eu já assinei o que precisava ser assinado." O diretor ficou sem reação. Tentou rir de novo, mas a risada saiu forçada. Ele só levantou, ajeitou o paletó e saiu da sala como se nada tivesse acontecido. Daí para frente, quase ninguém mais tinha coragem de olhar nos olhos dele. Nos bastidores começaram a circular histórias sobre o colar. Diziam que ele havia sido consagrado num ritual e que era proibido ser tocado por qualquer outra pessoa. Outros juravam que ele o mergulhava em vinho antes das gravações, num tipo de ritual que fazia sozinho. Ninguém sabia o que era verdade, mas ninguém duvidava de que algo havia mudado nele. O sucesso parecia ter virado um vício. Ele queria mais, sempre mais. E cada vez que subia um degrau, o brilho nos olhos ficava mais distante. Por fora, um homem perfeito, elegante, sorridente, carismático. Por dentro, algo que ninguém mais reconhecia. E tudo isso escondido sob um terno impecável e um colar que jamais podia ser visto. Com o sucesso consolidado, ele passou a levar uma vida cercada de luxo. Carros novos, viagens, mansões, festas com gente importante. Tudo parecia perfeito demais para ser apenas fruto de talento. Mas, mesmo com toda essa aparência de estabilidade, ele continuava voltando aos mesmos lugares de antes. Quem trabalhava perto sabia que nas noites em que não tinha gravação, ele desaparecia. Dizia que ia para reuniões particulares, mas alguns motoristas contavam que o deixavam sempre nos mesmos endereços. Casas simples, discretas, em bairros afastados, quase sempre em ruas sem saída. Eram centros de quimbanda. Ninguém sabia exatamente o que ele fazia lá, mas o fato é que ia com frequência. De tempos em tempos, fazia questão de renovar os rituais. Chamava de manter o caminho aberto. Os mais próximos notaram que depois de cada uma dessas visitas, ele voltava diferente. Mais elétrico, mais autoritário e com uma autoconfiança quase arrogante. A voz ficava firme, o olhar mais intenso, e a equipe já sabia que, nos dias seguintes, ele exigiria mudanças, demissões ou regravações inteiras só por capricho. Esses rituais se tornaram parte da rotina dele, mesmo que ninguém falasse abertamente sobre isso. Certa vez, um segurança foi orientado a acompanhá-lo até a porta de um desses lugares, em Campo Grande, mas teve que esperar do lado de fora.
Disse depois que o cheiro de fumaça e ervas era tão forte que parecia sair pelas frestas da parede. Quando ele voltou, estava com o rosto suado, os olhos vermelhos e um sorriso que o segurança disse nunca mais ter esquecido. Subiu no carro em silêncio e só disse uma frase curta: "Agora tá feito." Depois desse dia, o comportamento dele se transformou de vez. Não aceitava mais nenhum tipo de opinião contrária. Os diretores pareciam com medo dele. Havia algo de intimidador naquela presença. Ele olhava para a pessoa e era como se soubesse o que ela estava pensando. As gravações também começaram a ficar diferentes. Durante os programas, a plateia se agitava de um jeito que ninguém entendia. O público se emocionava além da conta, como se estivesse sendo puxado por uma energia coletiva. E ele, no centro do palco, parecia se alimentar daquilo. Cada aplauso o deixava mais confiante, mais imponente. Era como se o próprio estúdio respirasse com ele. Certa noite, um operador de áudio comentou que os microfones captaram sons estranhos durante a gravação de um quadro. Eram vozes baixas, roucas, dizendo palavras que ninguém conseguia decifrar. Quando foram revisar o material, as vozes tinham sumido, como se nunca tivessem existido. O operador pediu para ser transferido para outro setor na semana seguinte. Os funcionários mais antigos sabiam que havia algo perigoso ali, mas ninguém tinha coragem de questionar. Afinal, ele era um dos rostos da emissora, um dos que garantiam a audiência, o dinheiro e a reputação da casa. Nos intervalos, ele já não conversava com ninguém. Passava o tempo todo trancado, de luz apagada, às vezes rezando, às vezes apenas andando em círculos. Diziam que ele fazia manutenção espiritual antes de cada programa e que seguia uma agenda de rituais que nunca deixava de cumprir. Toda semana visitava pelo menos um terreiro e a cada visita algo nele se tornava mais distante. Com o passar do tempo, começaram os episódios de descontrole. Pequenas explosões de raiva, discussões com colegas e um tipo de intolerância que assustava. Certa vez, um assistente de palco tropeçou num cabo durante o ensaio e quase derrubou uma câmera. Ele perdeu a cabeça, gritou, mandou o rapaz embora na frente de todos. Minutos depois, estava sorrindo de novo, como se nada tivesse acontecido. Esses rompantes se tornaram frequentes e ninguém mais sabia qual versão dele ia encontrar a cada dia. Enquanto isso, a fama continuava subindo. As pessoas o tratavam como uma divindade da televisão e ele parecia acreditar nisso. Exigia camarins exclusivos e ordenava mudanças de última hora em tudo. Mas o que mais chamava a atenção era o brilho nos olhos dele quando falava do próprio sucesso. Dizia que tinha um compromisso com algo maior. Ninguém entendia bem o que isso queria dizer, mas todos sabiam que ele estava cada vez mais fundo naquilo que tinha começado anos atrás. O sucesso, que antes parecia doce, começou a azedar dentro dele. Por mais que fosse o rosto mais conhecido da emissora, não suportava a ideia de não ser a maior estrela da casa. Esse título pertencia a outro, o próprio dono da emissora, um homem que dominava os bastidores e as câmeras com a mesma facilidade. Era ele quem ditava as regras, quem recebia as maiores homenagens, quem o público via como o rei da televisão. E isso o corroía por dentro. Nas reuniões, a tensão entre os dois já era perceptível. O apresentador tentava impor suas ideias, mas o dono sempre tinha a última palavra. E ele odiava isso. Achava humilhante ter que se curvar diante de alguém que, na visão dele, já devia ter passado o bastão. Um império precisa de um novo rei, chegou a dizer certa vez, num jantar com produtores, tentando disfarçar o rancor com um sorriso. A situação foi se tornando insustentável. Ele começou a recusar convites para eventos da emissora, faltava a reuniões e fazia questão de aparecer apenas em programas em que o dono não estivesse presente. Era nítido
Estava cansado de ser sombra de alguém, ainda que esse alguém fosse o próprio homem que o descobriu. Foi nesse período que surgiu a proposta da concorrente. Uma emissora em crescimento que sonhava em conquistar o público das tardes de domingo. O contrato era tentador, salário milionário, liberdade criativa total e um novo programa com o nome dele estampado no título. Seria o primeiro passo para se tornar, finalmente, o número 1. Ele aceitou, sem hesitar. Assinou o contrato às escondidas, acreditando que poderia dar o golpe final e provar que era maior que o antigo patrão. Mas não demorou para a notícia chegar até os ouvidos do dono da emissora. Quando soube, o homem ficou em silêncio por alguns segundos. Depois levantou, ajeitou o paletó e disse apenas: "Eu mesmo resolvo isso." Pegou as chaves do carro e saiu. Naquela mesma tarde, foi pessoalmente até a sede da emissora concorrente, sem ligar antes, sem marcar reunião. Entrou com o crachá no bolso e o olhar de quem estava acostumado a mandar. Foi direto à sala do dono e pediu para conversar a sós. O encontro durou quase 2 horas. Ninguém sabe o que foi dito ali dentro, mas quando o homem saiu, o contrato já estava cancelado. No dia seguinte, ele apareceu no camarim do apresentador. Entrou sem bater, encostou na mesa e acendeu um cigarro. O clima era de tensão. "Então é assim que você me agradece?" perguntou, soprando a fumaça devagar. "Eu só quero o que é meu", respondeu ele sem encará-lo. "O que é seu, rapaz, fui eu quem construiu." "Eu não sou sua criação." "É, você tem razão, mas sem mim não teria passado da plateia." Ele ficou em silêncio. O dono se aproximou, olhou bem nos olhos dele e disse: "Eu não vou perder a maior estrela que eu moldei, nem por você, nem por ninguém." Deu uma tragada e completou: "Vou multiplicar o seu salário por 10 e você vai continuar aqui." Aquela proposta soava como uma vitória, mas tinha gosto de armadilha. Ainda assim, ele aceitou. O dinheiro era impossível de recusar e a vaidade maior ainda. O contrato com a concorrente foi oficialmente anulado e, em troca, ele renovou o vínculo com a emissora por mais 5 anos. Nos bastidores, os comentários se espalharam. Diziam que o dono tinha usado influência e favores para impedir a saída dele, mas ninguém ousava falar em voz alta. O que todos sabiam é que depois desse episódio, a relação dos dois mudou completamente. Já não era mais um simples vínculo de patrão e funcionário. Era algo mais sombrio, quase simbiótico. Um dependia do outro, mas a admiração que existia no começo tinha se transformado em uma disputa silenciosa, feita de sorrisos falsos e trocas de poder. Depois do aumento de salário e da renovação de contrato, a vida dele mudou de vez. Era tratado como se fosse intocável. Tinha tudo o que sempre quis, e mesmo assim, parecia nunca estar satisfeito. Com o tempo, começou a circular por ambientes cada vez mais restritos. Eventos fechados, jantares discretos, reuniões com empresários e políticos. Era como se, quanto mais alto ele subia, mais se afastava do mundo comum. E o patrão, percebendo o quanto ele se tornara indispensável para a emissora, começou a trazê-lo para perto de um círculo ainda mais fechado. Foi aí que veio o convite que mudaria tudo. Numa noite de sexta-feira, depois de uma gravação especial, o patrão o chamou para uma conversa reservada no escritório. A sala estava quase escura, iluminada apenas por um abajur no canto. O cheiro forte de café misturado com perfume caro tomava o ar. Ele entrou, ajeitou o paletó e perguntou sem rodeios: "Aconteceu alguma coisa?" O dono sorriu e respondeu: "Aconteceu sim. Chegou a hora de você conhecer o verdadeiro palco." Ele não entendeu de primeira. O patrão continuou: "Você já provou que merece estar entre os grandes, mas tem coisas que não se aprendem na televisão. Se aprendem em silêncio, em lugares onde só entra quem entende o valor do poder." Fez uma pausa, observou a reação dele e completou:
Estou te convidando para uma reunião. Que tipo de reunião? Perguntou, tentando disfarçar a curiosidade. O patrão cruzou as mãos e disse num tom firme: uma reunião da ordem. Ele demorou alguns segundos para entender. A palavra ordem ecoou na cabeça dele. Sabia bem o que aquilo significava. Era um convite para participar de algo maior, algo que sempre despertou curiosidade e respeito. Você quer dizer maçonaria? O patrão assentiu com um leve sorriso. Exatamente. Mas não é qualquer loja. É uma das mais antigas do país e não é todo mundo que entra. Por alguns segundos, ele ficou sem reação. Aquele era o tipo de convite que poucos recebiam na vida. Era o reconhecimento máximo. Mais do que dinheiro ou fama, era prestígio, influência, poder, tudo o que ele sempre buscou. Na semana seguinte, ele foi levado a um prédio discreto. De fora, parecia um edifício antigo como tantos outros, mas por dentro o ambiente tinha algo de imponente. Paredes forradas de madeira, símbolos geométricos e uma estranha sensação de que o tempo ali passava mais devagar. Os homens presentes se cumprimentavam com gestos que ele não conhecia e todos pareciam saber quem ele era. O patrão o apresentou de forma breve. Esse é o homem que transformou o entretenimento no país. Houve um leve murmúrio de aprovação e um dos mais velhos, sentado à cabeceira, disse apenas que ele entenda o valor do que está recebendo hoje. Ninguém explicou o que era o que estava recebendo, mas ele sentiu, na hora, que aquele convite não era apenas uma honra, era um compromisso. A cerimônia foi silenciosa e ritualística. Tudo era feito com precisão, com gestos repetidos e palavras ditas em voz baixa. Ele observava tudo, tentando esconder o fascínio. Era como se estivesse diante de um poder invisível, o mesmo tipo de força que sempre o atraíra desde os tempos em que começou a frequentar os centros de quimbanda. Naquela noite, ao sair de lá, sentiu algo diferente. Não era apenas orgulho, era a sensação de ter atravessado uma fronteira da qual não havia volta. O patrão, ao lado dele, deu um tapinha em seu ombro e disse: agora você faz parte do círculo. Ele respondeu apenas com um sorriso, mas por dentro sabia que aquele passo o colocava ainda mais fundo no caminho que escolheu. Um caminho de poder, influência e silêncio. E a partir dali, o brilho da fama começou a se misturar de vez com a sombra do que havia por trás dela. Com o passar dos meses, a imagem dele se tornou quase intocável. Era admirado, respeitado e visto como exemplo de sucesso e disciplina. O público o chamava de homem de família, e as revistas de fofoca publicavam fotos dele com a esposa e os filhos em viagens, jantares, festas beneficentes. Mas por trás das câmeras, a vida era outra. Ele não era fiel a ninguém, nem à mulher, nem à própria imagem. Nos bastidores, os comentários começaram a se espalhar. Funcionárias do estúdio, maquiadores, até seguranças já sabiam das escapadas dele. Ele não escolhia muito, se envolvia com quem despertasse interesse, homem ou mulher, bastava que houvesse oportunidade. Usava o poder e o charme para conseguir o que queria, sem se preocupar com as consequências. Era como se acreditasse que nada poderia manchar o brilho do nome dele. Mas um segredo desse tamanho não fica escondido por muito tempo. E quando chegou aos ouvidos errados, a bomba explodiu. O patrão, homem meticuloso e obcecado pela imagem da emissora, mandou chamá-lo numa tarde de terça-feira. A conversa foi marcada no escritório particular, o mesmo onde tantas decisões importantes eram tomadas. Quando ele entrou, o patrão não disse nada por alguns segundos, apenas o observou. Depois se levantou e fechou a porta com calma. "Você faz ideia do que estão dizendo por aí?" Perguntou com a voz firme. Ele tentou disfarçar o incômodo. "O quê?" Respondeu com um meio sorriso. Não me venha com esse tom. Eu sei muito bem o que você anda aprontando. Eu não sei do que o senhor está falando." O patrão deu uma risada seca. "Não sabe?
Pois eu sei, e posso te garantir que se isso cair na imprensa, você acaba. E leva a emissora junto. Ele engoliu seco. O patrão deu a volta na mesa, parou bem na frente dele e continuou. Você é a maior aposta que essa casa fez nos últimos anos. A imagem perfeita, apresentador carismático, marido exemplar, pai dedicado. É assim que o público te enxerga. Agora me diga, o que acontece se descobrirem que você passa as noites com pessoas diferentes, homens e mulheres, como se fosse um garoto deslumbrado com o próprio reflexo? Ele tentou responder, mas a voz não saiu. O patrão deu um passo para trás, respirou fundo e disse num tom mais baixo: Eu não me importo com o que você faz entre quatro paredes, mas lá fora você representa esta emissora. E enquanto estiver aqui, vai agir como tal. Entendeu? Ele apenas assentiu. O dono apagou o cigarro no cinzeiro e completou: A partir de hoje, quero você mais discreto. Seja o melhor marido que puder. Faça jantares, leve a esposa para eventos, sorria para os fotógrafos. E mais uma coisa, comece a frequentar uma igreja, qualquer uma. Igreja? Perguntou confuso. Sim, respondeu o patrão seco. As pessoas adoram um homem de fé. Isso limpa qualquer pecado na televisão. A conversa terminou ali. Ele saiu da sala em silêncio, sem saber se estava com raiva ou envergonhado. No carro, ficou olhando pela janela, tentando entender em que momento a própria vida virou um teatro tão bem ensaiado. Sabia que o patrão estava certo. Se os segredos dele viessem à tona, todo o império que construiu poderia ruir em questão de dias. Nos dias seguintes, passou a seguir as orientações ao pé da letra. Começou a aparecer com a esposa em eventos beneficentes, fotos em família, campanhas de Natal. O público se derretia, mas a verdade é que nada daquilo era real. Era só mais uma atuação, tão ensaiada quanto as que fazia no palco. Nos bastidores, continuava o mesmo, vaidoso, impulsivo, incapaz de controlar os próprios desejos. E mesmo depois da bronca, seguia encontrando quem quisesse se aproximar dele. Só que agora, com muito mais cuidado. Enquanto o país inteiro via um exemplo de virtude, o homem por trás da imagem se tornava cada vez mais vazio. E sem perceber, começava a perder o controle da própria vida, preso num personagem que ele mesmo criou. Foram 28 anos de carreira dentro da mesma emissora. 28 anos sob as mesmas luzes, o mesmo palco, o mesmo público. Ele já tinha tudo: prestígio, fama, poder e uma conta bancária que crescia a cada contrato renovado. Mas por dentro, algo já não encaixava mais. O brilho que um dia o fez sentir vivo agora parecia uma rotina cansativa. As vitórias tinham perdido o sabor, e a sensação de estar preso à sombra do patrão, o verdadeiro dono do trono, o consumia. Foi nessa fase que surgiu o convite que balançou suas certezas. Uma emissora concorrente enviou uma proposta que ninguém em sã consciência recusaria: salário altíssimo, liberdade total de criação e a promessa de um novo programa dominical feito sob medida para ele. Dessa vez, ele não pensou duas vezes. Aceitou. A notícia caiu como uma bomba dentro da emissora, onde ele trabalhava havia quase 3 décadas. Ninguém acreditava que ele teria coragem de sair. E o dono, o homem que o lançou e o moldou desde o início, reagiu do mesmo jeito de anos atrás. Com raiva, orgulho e medo de perder o próprio reflexo. Assim que soube, mandou chamá-lo para conversar. A reunião foi tensa. Você está mesmo disposto a jogar fora tudo o que construiu aqui? Perguntou o patrão encostado na mesa, sem disfarçar a decepção. Eu não estou jogando fora. Só quero algo novo, respondeu ele firme. Novo? O que tem lá que eu não te dei aqui? Liberdade. O dono deu uma risada seca. Liberdade não existe nesse meio. Todo mundo pertence a alguém. Ele respirou fundo e respondeu, sem baixar o olhar: pois então, pela primeira vez, quero pertencer só a mim.
O patrão ainda tentou convencê-lo, fez uma nova oferta, prometeu dobrar o salário, reformular o programa, até dividir o horário nobre se fosse preciso. Mas nada funcionou. Ele já estava decidido, queria provar que podia ser grande sem precisar estar debaixo das asas de ninguém. Quando o anúncio da saída foi feito, o país inteiro comentou. Revistas, rádios e jornais transformaram aquilo em manchete. Após 28 anos, o apresentador mais querido do Brasil deixa a emissora. O público reagiu como se fosse um divórcio. Uns ficaram revoltados, outros curiosos. E ele, no meio de tudo, se sentia poderoso novamente, como se estivesse começando do zero, mas agora com o mundo aos seus pés. Nos primeiros meses, parecia que o plano daria certo. O novo programa estreou com uma produção enorme, cenário moderno. A imprensa cobria cada detalhe e a concorrente comemorava os números da estreia. Mas a euforia não durou. Com o tempo, a audiência começou a cair. O público parecia não se conectar mais com ele. Aquele encanto de antigamente, que fazia as pessoas pararem o domingo para vê-lo, simplesmente desapareceu. Os quadros não emplacavam, os patrocinadores começaram a se afastar e as críticas tomaram o lugar dos elogios. Ele tentava disfarçar o nervosismo, sorria nas câmeras, mas por dentro sabia que estava perdendo espaço. O pior foi ver o antigo patrão dominar as tardes de domingo novamente, agora com um novo apresentador, mais jovem, mais popular e com um carisma que lembrava muito dele no início da carreira. Era como assistir à própria história sendo reescrita, só que sem o seu nome. Ele odiava aquilo. Depois de 4 anos de tentativas frustradas, o novo programa foi tirado do ar. Sem aviso, sem despedida, sem festa. Um simples comunicado da direção, anunciando que o formato seria substituído por novos projetos. Ele leu a nota no celular e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, desligou o aparelho e olhou fixo para o próprio reflexo no espelho do camarim. O tempo parecia ter cobrado caro. O rosto cansado, os olhos sem brilho, o cabelo pintado demais. Nada nele lembrava mais o homem que um dia encantou o país. Naquela noite, saiu sozinho do estúdio. O estacionamento estava vazio, o vento batendo forte, e ele teve uma sensação estranha, a de que o palco, aquele mesmo que um dia o fez se sentir vivo, finalmente tinha se apagado para ele. O fim do programa na emissora concorrente deixou marcas profundas. Ele, que durante décadas comandou os domingos de milhões de brasileiros, agora se via afastado das câmeras, da rotina, dos aplausos e da sensação de poder. Mas, ao contrário do que muita gente pensou, ele não foi demitido. A direção decidiu apenas pausar o projeto, dizendo que ele voltaria com algo novo em breve. Essa pausa, no entanto, durou 2 anos inteiros. 2 anos em silêncio. 2 anos longe da televisão, longe dos estúdios, longe do que o fazia se sentir vivo. Durante esse tempo, ele tentou manter as aparências, dava entrevistas curtas, participava de eventos sociais, aparecia ao lado da esposa. Mas por dentro estava esvaziado. A fama parecia ter secado junto com ele. A ausência dos holofotes o deixava inquieto, como se tivesse perdido o ar. Era como se o público tivesse simplesmente virado a página e ele, acostumado a ser o centro de tudo, não soubesse mais quem era sem a plateia. Foi então que veio o convite para voltar. A emissora, buscando resgatar o prestígio do passado, ofereceu um novo programa, menor, mais intimista, transmitido em outro horário, longe dos domingos. Ele aceitou, mesmo sabendo que não seria o mesmo. Queria sentir novamente o calor das câmeras, o som da vinheta, o cheiro do estúdio. Na estreia parecia animado, falava com empolgação, fazia piadas, abraçava convidados. Mas quem o conhecia de verdade percebia que havia algo estranho.
O brilho que um dia dominou a televisão já não estava mais ali. Era como se ele estivesse tentando convencer a si mesmo de que ainda era o mesmo homem. Mesmo com a audiência razoável, o novo programa nunca engrenou de verdade. A direção mantinha por respeito ao nome dele, mas a verdade é que o público já havia mudado. As novas gerações não tinham o mesmo apego e o velho público, aos poucos, deixava de assistir. Ele fingia não se importar, mas cada ponto perdido no Ibope era como uma ferida aberta. Foram 2 anos tentando se reinventar, mas no fundo ele sabia que o auge já tinha ficado para trás. E foi justamente nesse período, quando parecia mais vulnerável, que algo dentro dele começou a mudar. Depois de tantos anos frequentando centros, rituais e trabalhos espirituais, decidiu parar com tudo. Disse para si mesmo que não precisava mais daquilo, que queria paz, que queria uma vida comum, longe de amarras e obrigações. Acreditava que podia seguir só com a própria força, sem ajuda de nada. Foi um erro. Os primeiros sinais vieram de forma sutil. Noites mal dormidas, pesadelos confusos, sonhos com rostos que não lembrava. Depois vieram os ruídos. Batidas na parede, passos pelo corredor, vozes distantes chamando seu nome. A esposa dizia que ele estava cansado, mas ele sabia que não era isso. Tinha algo de errado, algo que parecia querer lembrá-lo de um compromisso que ele havia esquecido. Certa madrugada, acordou com o barulho da televisão ligada sozinha. A tela mostrava apenas estática, mas, no meio do chiado, jurava ouvir sua própria voz. Levantou, desligou o aparelho e ficou parado na sala por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. O relógio marcava 3 da manhã. Um vento gelado atravessou o cômodo, e ele teve a sensação clara de que havia alguém atrás dele. Virou devagar. Nada. A partir daquela noite, as perturbações ficaram constantes. Portas que batiam sozinhas, luzes que oscilavam, sussurros que vinham do camarim durante as gravações. Ele tentou esconder dos colegas, mas o nervosismo era visível. Errava falas simples, esquecia o nome de convidados, ficava olhando fixo para algum ponto do estúdio como se visse algo que ninguém mais via. O programa seguiu no ar por 2 anos, até que, sem aviso, foi interrompido. Oficialmente, diziam que era para reestruturar o formato, mas quem convivia com ele sabia a verdade. Ele não tinha mais condições de continuar. Aquelas aparições, as vozes e os sonhos já tinham passado dos limites. O que começou como incômodo se transformou em tormento. Ele, que um dia acreditou dominar o sucesso e controlar o próprio destino, agora não conseguia mais controlar nem a própria mente. E quanto mais tentava se afastar do passado, mais o passado parecia vir buscá-lo. Depois do fim repentino do último programa, ele chegou ao ponto mais baixo da vida, isolado, abatido e tomado pelo medo das coisas que ouvia e via quando estava sozinho. Passou meses se escondendo dentro de casa. As noites se tornaram um tormento. Dormir era impossível. Os ruídos, as vozes e as sombras já faziam parte da rotina. A esposa tentava ajudá-lo, mas ele evitava qualquer explicação. Sabia que, por mais absurdo que parecesse, tudo aquilo tinha relação direta com as escolhas que fez no passado. Foi então que decidiu procurar ajuda espiritual. Dessa vez, diferente de antes, não voltou aos terreiros ou aos centros que frequentava. Disse para si mesmo que queria um recomeço. Um pastor conhecido de um amigo o recebeu numa pequena igreja evangélica. Ele chegou lá discretamente, de boné e óculos escuros, para evitar reconhecimento. Assistiu ao culto todo em silêncio, sentado nas últimas fileiras, com o olhar baixo. No final, o pastor se aproximou e disse: "Deus está te chamando faz tempo, mas você demorou para ouvir." As palavras o desarmaram. Naquela noite, pela primeira vez em anos, chorou de verdade. Voltou para casa,
com a sensação de que algo dentro dele queria se libertar, mesmo que ainda não soubesse como. Nas semanas seguintes, passou a frequentar os cultos com regularidade. Era visto cantando, orando e até participando de grupos de estudo bíblico. A emissora percebeu isso e viu ali uma oportunidade. No ano seguinte, ele foi chamado de volta. A direção queria que ele apresentasse um novo reality show. Ele aceitou o convite com entusiasmo. Achou que talvez fosse um sinal, uma chance de recomeçar de forma limpa, longe das sombras do passado. O retorno foi um sucesso estrondoso. O programa estreou com picos altíssimos de audiência, patrocinadores voltando e a imprensa o tratando como o renascido da TV. Ele parecia feliz de verdade. Por um ano inteiro, tudo correu bem. Nenhuma perturbação, nenhum susto, nenhum pesadelo. Parecia mesmo que o mal tinha ficado para trás, mas a calmaria não durou. Numa madrugada de sábado, depois de um dia exaustivo de gravações, ele acordou suando frio. O quarto estava completamente escuro e o ar denso demais. Tentou acender o abajur, mas a lâmpada piscava sem parar. Ouviu um ruído baixo vindo do canto do quarto, como uma respiração pesada. Ficou imóvel. Por um instante, achou que era coisa da cabeça, mas, quando olhou de novo, viu. Ali, de pé na penumbra, havia uma figura parada, alta, magra, com o rosto coberto pela sombra e olhos que pareciam arder. O corpo inteiro dele travou. Aquela presença não era um sonho, não era imaginação, era real. A voz que saiu daquele vulto não parecia humana. Era grave, rouca e parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Eu vim buscar o que é meu. Ele tentou falar, mas a voz não saía. O suor escorria pelo rosto e as mãos tremiam tanto que mal conseguia se mover. A figura deu um passo à frente e o quarto inteiro pareceu estremecer. A alma que me foi prometida, continuou a voz. Chegou a hora de entregá-la. Ele gritou. Um grito desesperado, sufocado, como quem sente o chão sumindo debaixo dos pés. A esposa correu para o quarto e o encontrou no chão, de olhos arregalados, tremendo e apontando para o canto vazio. Mas lá não havia ninguém, nada, só o silêncio. Naquela noite, não dormiu mais. Ficou sentado na cama, olhando fixo para a parede, sem dizer uma palavra. O rosto estava pálido e o olhar distante. De manhã, quando o sol entrou pela janela, ele ainda estava lá, do mesmo jeito. E pela primeira vez admitiu para si mesmo que o mal que o acompanhava nunca tinha ido embora. Tinha apenas esperado o momento certo para voltar e cobrar o que era seu. Nos meses que antecederam sua partida, ele ainda era o mesmo homem diante das câmeras. O público o via sorrindo, seguro, cheio de energia, apresentando o reality que tinha recolocado seu nome no topo. Nada parecia fora do lugar. A voz continuava firme, as piadas no tempo certo e o carisma intacto. Mas nos bastidores, o clima era outro. Os produtores diziam que ele andava diferente. Mais calado, distraído, às vezes com o olhar perdido no meio das conversas. Parecia estar sempre pensando em algo distante. Só quem convivia de perto percebia. Mas ninguém falava nada. Afinal, o programa era um sucesso e ele continuava entregando o que o público esperava. Nos corredores, alguns técnicos comentavam que ele passava muito tempo trancado no camarim, de luz apagada, apenas sentado. Outros contavam que o viram falando sozinho, como se conversasse com alguém. Mas quando alguém batia na porta, ele abria sorrindo e dizia que estava apenas rezando. E era verdade. Ele tinha voltado a frequentar a igreja evangélica e parecia buscar forças na fé. Dizia que o mal estava por perto, mas que não tinha medo. O problema é que quando as gravações terminavam e ele voltava para casa, o silêncio voltava a persegui-lo. E foi nesse silêncio que o inferno resolveu se manifestar de novo. As visões começaram discretas.
Um vulto no reflexo do espelho, uma sombra que atravessava o corredor. Depois, os sonhos voltaram. Sempre o mesmo cenário. Um breu, uma voz rouca e fria, dizendo que o tempo estava acabando. Ele tentava disfarçar, mas o rosto cansado entregava que algo o atormentava. Comentou uma vez com um dos diretores mais antigos: "Você acredita que o diabo cumpre promessa?" O homem riu, achando que era brincadeira, e mudou de assunto, mas ele não estava brincando. Mesmo assim, continuou apresentando como se nada estivesse acontecendo. Era profissional demais para deixar o medo aparecer. Os domingos seguiam com boa audiência e o público continuava fiel. Mas por dentro, ele sabia que algo se aproximava. Quando terminou a última temporada do reality, decidiu tirar férias com a família. Disse à imprensa que queria descansar, recarregar as energias, e viajou para sua casa fora do Brasil. Um lugar isolado, tranquilo, rodeado de verde. Lá, finalmente conseguiu ficar longe das câmeras, das gravações, dos estúdios, mas não do que o perseguia. Nos primeiros dias, parecia bem. Acordava cedo, tomava café na varanda, lia jornais, passeava pela propriedade. Recebia poucos amigos e evitava falar de trabalho. Dizia que estava feliz, que precisava daquele descanso, mas à noite o mesmo terror de sempre voltava. A esposa contou depois que ele acordava assustado, suando frio, dizendo ter visto alguém de pé no quarto. No começo ela achou que eram pesadelos, mas os episódios ficaram mais intensos. Certa madrugada, ele acordou gritando. A esposa correu e o encontrou no chão, tremendo, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele apontava para o canto do quarto e repetia: "Ele está aqui. Ele veio me buscar." Mas não havia nada, só o vento batendo nas cortinas e o barulho distante do mar. Na manhã seguinte, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Disse que estava cansado, que era só falta de sono e que queria ficar sozinho. Passou o dia todo quieto, andando pela casa, olhando para o horizonte. À noite, jantou com a esposa, deu boa noite e subiu as escadas. Foram os últimos passos dele. Um estrondo ecoou pela casa. A esposa correu e o encontrou caído no chão, inconsciente. O socorro foi chamado, mas já era tarde. Ele não resistiu. A notícia chegou ao Brasil nas primeiras horas do dia seguinte. Os noticiários pararam para anunciar: morre em sua casa fora do país o apresentador mais querido da televisão brasileira. A imprensa informou que ele estava de férias com a família, descansando, quando sofreu um acidente doméstico. As homenagens foram imediatas, colegas chorando ao vivo, vídeos antigos sendo reprisados, o público em luto. Mas quem o conheceu de verdade sabia que aquela morte não foi um simples acaso. Na noite anterior, a esposa contou que ele parecia inquieto, andava de um lado para o outro e dizia coisas estranhas. "Eu sei que ele vai vir", repetia, "e dessa vez eu não tenho para onde correr." O Brasil chorou a perda de um ídolo, sem imaginar que do outro lado do oceano, um homem que teve tudo o que quis, partia em meio ao silêncio, longe das câmeras e do público, mas não longe das trevas que pacientemente vieram cobrar o preço do sucesso. Porque o que é prometido ao inferno, o inferno não esquece. Eu vou interceder pela sua vida, sua casa, família e principalmente para Deus abrir as portas para você que precisa de uma porta de emprego, você que está necessitado de uma porta para Deus abrir sobre a sua vida, escancarar as janelas do céu. Eu estarei orando pela sua vida hoje. Eu creio que Deus vai fazer um milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração nos comentários, que nós estaremos orando e Deus ele vai operar o sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome.
Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, entramos na Tua presença, te agradecendo, meu Pai, por mais uma oportunidade, mais um dia, meu Pai, a qual o Senhor nos concedeu de nós estarmos na Tua presença, te adorando, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Senhor amado, eu quero lhe pedir nesta hora, Deus vai, Senhor amado, enviando o sobrenatural, Senhor amado, cortando todo laço, toda seta, meu Pai, do adversário, Deus, contra a vida dos teus servos e servas tuas, Deus vai cortando, meu Pai amado, toda obra de macumbaria, feitiçaria, toda obra de magia negra, Deus, toda obra de voodoo feita a 7 palmos da terra, Deus poderoso, feita nas cachoeiras, nas catatumbas, para tentar destruir e acabar com teu povo. Deus, eu te peço, meu Pai, abre porta aonde não tem porta, meu Pai, porque a Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e eu creio, meu Pai, que o Senhor está abrindo as portas na vida dos Teus filhos neste dia chamado hoje. Deus Todo-Poderoso, eu creio no Teu sobrenatural, creio que o Senhor pode fazer, meu Pai, algo magnífico, vai abrindo portas, meu Pai, de emprego, aqueles que precisam, meu Pai amado, de um milagre, meu Pai, na sua vida profissional. O Espírito Santo está passando, meu Pai, uma dificuldade tremenda devido às lutas, devido às guerras, meu Pai. Deus Todo-Poderoso que tem se levantado na sua vida profissional. O Espírito Santo, eu te peço nesta hora, vai visitando, meu Pai, cortando todo gigante, toda seta, Deus, tudo aquilo que se levanta, Senhor amado, da esquerda, da direita, da retaguarda. O Espírito Santo que neste dia chamado hoje eu lhe peço, vai fazendo, meu Pai, o teu milagre, vai fazendo, meu Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, meu Pai. Senhor amado, sabemos, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que o gigante Satanás, ele se levanta de todos os lados, mas ele se levanta para cair, porque o Senhor é maior, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor, meu Pai, é magnífico sobre as nossas vidas. E eu lhe peço, meu Pai, nesta hora, Deus, vai tocando, meu Pai amado, aqueles que estão doentes, precisando, meu Pai, de um milagre. A tua palavra diz, meu Pai, porque para o Senhor nada é impossível. E eu creio, meu Pai, que neste dia chamado hoje, o Senhor já está enviando, meu Pai, o teu milagre. O Senhor já está tocando, meu Pai, na vida daqueles que estão doentes. O Senhor, nesta hora, meu Pai, está enviando, meu Pai, coisas grandes e magníficas sobre a vida dos teus servos e servas tuas. Deus Todo-Poderoso, nesta hora eu lhe peço, meu Pai, toca, 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 vai escancarando as portas, meu Pai, para o teu povo passar. Espírito Santo, eu creio que neste dia chamado hoje, meu Pai, coisas grandes, lindas, magníficas, o Senhor já está enviando nesta hora. O Senhor já está, meu Pai, cortando o laço e toda a ferramenta preparada contra o teu povo, preparada, meu Pai, contra a tua igreja, preparada contra os servos e servas tuas, não prosperará. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, toda a oração contrária, Deus Todo-Poderoso, toda, meu Pai, maldição hereditária, Deus, que foi herdada, meu Pai amado, Espírito Santo do passado, devido, Senhor amado, a uma palavra contrária, devido, meu Pai, a uma obra maléfica que foi feita, meu Pai, contra o teu povo, a tua igreja, Deus, que o Senhor venha jogar por
por terra nesta hora. Espírito Santo, Senhor amado, eu te peço, visita, Senhor amado, Deus, a cada pedido de oração, a cada servo e serva tua, meu Pai, que vai ouvir este clamor, esta súplica. O Espírito Santo, a tua palavra diz em Jeremias 33:3, clamas a mim e respondeste-ei. E nós cremos, meu Pai, no teu milagre. Queremos, meu Pai, que o Senhor é o nosso socorro em meio à angústia, Senhor amado. Deus Todo-Poderoso, nesta hora, envia, meu Pai amado, coisas grandes na vida do teu povo, da tua igreja, meu Pai. A tua palavra diz: pedi, dar-se-vos-á. E eu creio, meu Pai, que o Senhor, nesta hora, está, meu Pai, enviando, Deus Todo-Poderoso, bênçãos sem medidas na vida do teu povo. A porta que estava fechada, o Senhor vai abrir. Aquilo que estava travado na vida do teu povo, o Senhor vai destravar nesta hora. Deus Todo-Poderoso, toda a ferramenta preparada contra o teu povo não prosperará. O Espírito Santo, eu creio na tua palavra, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, pega, meu Pai, na nossa mão, pega na mão do teu povo, da tua igreja. Não deixa, meu Pai, teu povo parar. Não deixa, meu Pai, teu povo desistir. Não deixa, meu Pai, teu povo retroceder. Em meia caminhada, em meia luta, em meia guerra, meu Pai, devido, meu Pai, aos problemas que se levanta contra o teu povo, a tua igreja. Eu creio, meu Pai, na vitória do teu povo neste dia chamado hoje. Espírito Santo do Senhor, vai, meu Pai amado, tocando, Senhor amado. O Espírito Santo da verdade, glória seja dada ao teu nome, a cada pedido de oração, a cada súplica, meu Pai, feita nos comentários. Servos e servas tuas, Senhor amado, humildes de coração, que precisam, meu Pai, de um milagre. Muitos estão encamados, Deus Todo-Poderoso, estão doentes, Senhor amado, devido Senhor amado, uma doença que é impossível aos olhos dos homens, mas, Senhor amado, para o Senhor nada é impossível aos olhos do Senhor. Eu lhe peço, meu Pai, nesta hora, vai tocando, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, essa doença, essa enfermidade. Eu creio que em nome de Jesus Cristo, nesta hora, o Senhor já está repreendendo, Deus, a cada família, a cada casa, a cada lar, representada, meu Pai, aqui nesta oração. Deus, a cada, Senhor amado, ouvintes, a cada internauta, meu Pai, ouvindo e acreditando, meu Pai, nesta súplica, vai tocando, meu Pai, nesta hora, vai visitando, meu Pai, através do teu Espírito Santo. Nós cremos, meu Pai, no teu milagre, cremos, meu Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu creio que nesta hora, meu Pai, através desta súplica, deste clamor, coisas grandes, lindas e magníficas, o Senhor já está operando na vida do teu povo, porque, meu Pai, operando, o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o teu agir, o teu mover, de se manifestar, meu Pai, na vida daqueles que acreditam e crê na tua promessa? Deus Todo-Poderoso, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não irão de passar. O Espírito Santo, nós acreditamos, meu Pai, na virada sobrenatural. Nós acreditamos, meu Pai, no toque do Espírito Santo. Acreditamos, meu Pai, que o Senhor ainda vai fazer coisas grandes e magníficas na vida do teu povo, da tua igreja. Por isso, meu Pai, entregamos a
cada um, meu Pai, aos teus cuidados neste dia chamado hoje. Visita, 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 toca, toca, toca nesta hora, meu Pai. Sabemos que o Senhor jamais abandona um filho seu, sabemos que o Senhor jamais abandona uma filha sua, por isso toca na mente, vai jogando todo o bloqueio mental, Deus Todo-Poderoso, e que as portas venham se abrir, né? Que os caminhos, meu Pai amado, a mente, a alma, o espírito venham se abrir, meu Pai, para o Senhor, né? E cada um, meu Pai, venha entregar, Senhor amado, a sua vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor disse na sua palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu creio que o Senhor está abrindo, meu Pai amado, os caminhos para os teus filhos passar, e a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Deus abençoa e dá vitória ao teu povo neste dia chamado hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante, dê seu pedido de oração, que nós estaremos levando para o monte, estaremos clamando pela sua vida, casa, família. Deus tem algo sobrenatural para fazer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Dê seu pedido de oração nos comentários, que nós estaremos orando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai.